Beleza, pessoal? Eu sou o Thiago Martins, enfermeiro especialista em urgência e emergência. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência. A dica de hoje é sobre trauma na criança. Tudo bem? Espero que gostem. Vamos lá. Primeira coisa que temos que entender é as dificuldades que vamos enfrentar na hora do atendimento, correto? Quase sempre, então, a criança ela se apresenta amedrontada, ansiosa, chorosa e ou agitada, correto? Então a equipe ela deve acalmar e conquistar a confiança da criança, porque possivelmente esse estado da criança vai dificultar muito o atendimento. Então é melhor que você acalme, conquiste a confiança da criança para depois fazer a sua avaliação com mais qualidade, correto? Quase sempre o ideal é avaliar então no colo do familiar. A criança vai se sentir mais segura e vai ficar mais calmo. Assim o profissional conseguirá fazer uma avaliação, um exame físico mais adequado, certo? Tem só um problema que nas crianças vítimas de trauma, não é possível avaliar no colo do familiar, porque ela deve ser pranchada, imobilizada e tudo mais. Mas em outras situações, o interessante é avaliar no colo dos familiares, correto, pessoal? Bom, então para começar o atendimento, temos que entender que a criança ela não é um adulto pequeno. Tá? Ela tem as suas características, tem as suas especificidades, que vamos aprender agora. Então a criança, ela tem menor quantidade de gordura corporal, ela tem maior elasticidade do tecido conjuntivo e tem maior proximidade dos órgãos internos. O que isso acarreta? Ou seja, as forças exercidas sobre a criança ela não se dissipam. Ou seja, um trauma no corpo da criança, como os órgãos internos estão próximos um do outro, o tecido conjuntivo está mais elástico e tem pouca quantidade de gordura, então o único trauma ele poderá atingir diversos órgãos, poderá lesionar diversos órgãos, certo? O esqueleto da criança. Então o esqueleto ele não é completamente calcificado, ele contém vários centros cartilaginosos de crescimento, ou seja, tem uma fratura num desses centros cartilaginosos de crescimento vai atrapalhar e muito no crescimento desse osso, tá? O esqueleto da criança ele é mais elástico e ele tem menor capacidade de absorver as energias. Isso tudo o que ocorre. Então, ocorrências de lesões internas significativas com lesões externas mínimas. Então, a criança a gente não pode bobear. Por mais que não tenha externamente algum sinal de lesão evidente, possivelmente podem ocorrer lesões internas significativas por causa dessa característica especial do esqueleto da criança. Tudo bem? Bom, então vamos começar então na abordagem com a avaliação primária. Então lá, avaliação primária. Então a via aérea da criança ela é pequena e estreita. A língua é proporcionalmente maior relacionada à boca como um todo. Então a obstrução de pequena intensidade reduz drasticamente o diâmetro da via aérea da criança. Então temos que ficar espertos, atentos quanto a isso. Pequena obstrução pode ser muito para uma criança. Então temos que antecipar para que não ocorra a obstrução. Antecipar a obstrução, né? A obstrução por dente, né? Avulsionado, por vômito, sangue. Então temos que ter, por exemplo, o aparelho de aspiração de fácil acesso, para que se possa fazer a aspiração assim que possível, para que não ocorra essa obstrução de via aérea, tá? Lembrando então que essa aspiração na criança ela deve ser delicada,
e rápida, tá? Não pode demorar muito por causa da hipóxia. E deve-se evitar a introdução brusca da sonda ou introduzir a sonda lá na faringe posterior, correto? Porque com o risco de ocorrer o espasmo de laringe, que é uma resposta vagal, e isso promoverá, né, uma obstrução dessa via aérea e uma hipóxia para a criança. Os lactentes, eles respiram mais pelo nariz, então devemos aspirar, no caso de lactentes de 1 a 12 meses, deve-se aspirar primeiro as narinas e depois a boca, certo? Estabilização da coluna, que faz parte da letra A. Então a cabeça da criança proporcionalmente maior e mais pesada relacionado ao adulto. Os músculos, ligamentos e tecidos moles circundantes dessa cabeça são menos resistentes. O impacto do movimento é muito maior na criança, no movimento de aceleração e desaceleração, por causa que a cabeça proporcionalmente é maior e mais pesada, tá? Comumente, crianças menores de 8 anos têm lesões na C1 a C4, é bem comum. E as vértebras da criança são menos rígidas e mais cartilaginosas. Por isso, pode ocorrer lesões nos ligamentos e na medula, sem lesões ósseas das vértebras. Então, assim como foi explicado que o esqueleto da criança é mais elástico, menos resistente, pode ocorrer lesões, por exemplo, na medula, sem necessariamente ter fratura óssea de vértebra, correto? Bom, então crianças menores de 8 anos, na hora da imobilização, da estabilização da coluna em prancha, né, a técnica de pranchamento, deve-se colocar um coxim na região dorsal da criança, porque o occipito naturalmente é maior na criança e dessa forma vai fazer uma flexão prejudicando a ventilação da criança. Então deve colocar esse coxim na região dorsal para realizar o pranchamento da criança, tá? A imobilização então da coluna cervical com o colar cervical, muitas vezes não é possível usar o colar cervical, porque mesmo usando um colar cervical pequeno, ainda ficará grande no caso for um lactente. Então deve-se improvisar, por exemplo, com um lençol, tá? Para imobilização da coluna cervical. Correto? Bom, vamos continuando. Então, a letra B. A letra B, que é a respiração. Então lá, a criança ela tem um maior consumo de oxigênio e menor capacidade de pulmonar, então o risco de hipóxia dela é muito maior, tá? Isso se pode lembrar já na questão da letra A, na questão de antecipar a obstrução da via aérea por dente, sangue, porque um pouquinho obstruída a via aérea vai ter mais chance de hipóxia, porque ela tem uma menor capacidade pulmonar, então o risco de hipóxia é muito maior, certo? Nas vezes que necessitar de suporte ventilatório, por exemplo, com ventilação bolsa, válvula, máscara, tem que prestar atenção na vedação completa da máscara. É um pouco complicado ventilar a criança com esse dispositivo, então por isso deve-se verificar se a máscara está vedada adequadamente. A parede torácica da criança, então, é mais complacente. A gente já viu essa questão do esqueleto. Então, a parede torácica também é mais complacente. Isso pode levar o que? A trauma fechado significativo do tórax, sem fratura de costelas ou sinais externos. Então, a criança vítima de trauma que não tenha sinais externos, tatuagem traumática no tórax, não necessariamente ela não tem lesões internas importantes no tórax, tá? Então, devemos considerar essa opção, por exemplo, numa cinemática de trauma importante, mesmo que não tenha sinais externos. Correto? Bom, levando isso em consideração, a fratura de uma costela deve ser entendida como trauma grave com risco de morte,
tá? Fratura de 2 ou mais costelas, principalmente na região posterior, é altamente sugestivo de maus tratos, certo? Letra C, circulação, né? Então vamos lá, a palpação do pulso em crianças até 1 ano de idade, lactentes, deve ser o pulso braquial a ser verificado com o pulso central, tá? O pulso deve ser sempre central. Nas crianças até 1 ano é o braquial, acima de 1 ano é o pulso carotídeo, correto? Porém, os sinais precoces de hemorragias internas é muito difícil de identificação na criança, então o socorrista deve ficar muito mais atento ainda. Os sinais então de hipotensão, por exemplo, pode ser verificado pela verificação da pressão arterial, certo? Então, esse sinal de hipotensão por pressão sistólica é uma dica legal de fácil decoração, né? De fácil memorização. Olá, a criança é dita como hipotensa, né? Por causa de uma hemorragia, por exemplo, se for neonatos, quando a pressão sistólica, arterial sistólica, estiver menor que 60. Se for lactentes, de 1 a 12 meses, quando a pressão arterial sistólica estiver menor que 70. Em crianças de 1 a 10 anos, quando a pressão sistólica estiver menor que 70 mais 2 vezes a idade. Tá? Por exemplo, a criança tem 4 anos, 70 mais 2 vezes a idade, 2 vezes 4, 8. Então, 78 nessa criança, por exemplo. E crianças de 10 anos para cima ou acima de 10 anos, a PA sistólica menor que 90. Tá? Essa é uma dica simples que é de ótima utilização. Letra D, a avaliação neurológica. Utilizamos comumente em crianças menores, pequenas, lactentes, a escala de Coma de Glasgow modificada, que é esta, tá? A abertura ocular espontânea, 4 pontos, ao comando verbal 3 pontos, estímulo doloroso 2 pontos, nenhuma 1 ponto. Não difere muito do adulto ou de crianças maiores. Resposta verbal. Então lá, crianças pequenas, os sons apropriados, tem um sorriso social, ou segue o socorrista com os olhos, então é 5 pontos. Agora tem um choro consolado, está chorando, mas quando o pai ou algum familiar, ou quando o socorrista consola, para de chorar, 4 pontos. Se o choro é inconsolável, irritado, não consegue consolar esse choro, 3 pontos. Se estiver inquieto e agitado essa criança, mas sem choro, 2 pontos, nenhuma resposta, 1 ponto. A resposta motora, movimentos intencionais e espontâneos, a criança, né? Então é 6 pontos. Retirada, inflexão à dor localizada, 5 pontos. Retirada, inflexão generalizada, né? 4 pontos. Uma postura de flexão de corticação é 3 pontos. Uma postura de extensão de cerebração, 2 pontos e nenhum 1 ponto. Correto? Isso é interessante o socorrista decorar, porque no atendimento uma criança pequena é muito útil essa escala de Glasgow modificada. E por fim a letra E, que é disposição. Temos que ter em consideração que a criança tem menor quantidade de tecido adiposo e proporcionalmente ela tem maior superfície corporal do que a superfície interna, porque a superfície interna é menor, então a parte externa do corpo é muito maior, então tem um grande risco de hipotermia, mais susceptível à hipotermia. Então não esquecer na hora de expor a criança de só expor a área de avaliação e imediatamente cobrir, correto? Então pessoal, essa foi a dica que eu queria mostrar para vocês, essa dica do trauma na criança. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para receber mais dicas, correto? Até a próxima!